Vamos dar início à apresentação da equipe Enterprise, categoria regular, número 35. Os apoiadores e patrocinadores do Aerodesign. Eu sou o Henrique Virgínio Joy, atual capitão da equipe Enterprise, e vou dar início à apresentação da equipe. A apresentação ela é dividida em duas partes. A parte A, a parte de organização e de planejamento da equipe, e a parte B, a parte técnica e de desenvolvimento do projeto. Inicialmente, vamos começar pela parte A. Bom, a apresentação ela tem como principal propósito expor e justificar os métodos e metodologias abordados durante o desenvolvimento do projeto para a competição SAI Brasil Aerodesign da categoria regular, bem como apresentar as principais fases de projeto e as metodologias multidisciplinares. Com isso, a equipe traçou os principais objetivos, sendo eles se classificar entre as 30 primeiras equipes da classe regular, consequentemente garantindo-se para a competição de 2021, além de maximizar a pontuação e estar em conformidade com o regulamento. Os requisitos de projeto. O comprimento da aeronave mais a envergadura tem que ser igual ou menor a 3,20 m. A aeronave tem que ter o menor peso vazio, a motorização elétrica a combustão, obter o máximo MTO, a maior carga paga possível, decolar entre 50 e pousar entre 100 metros. E o compartimento de carga tem que ser fechado. A metodologia da equipe consiste em planejar, desenvolver, checar e agir. Com isso, é mais fácil para a equipe executar os planos de ação, verificar as metas que estão sendo alcançadas, padronizar as tarefas e implementar novos métodos. A equipe também utiliza metodologias Kanban e a metodologia de gestão visual, sendo assim mais fácil para checagem das atividades que estão sendo desenvolvidas durante o projeto. O planejamento da equipe consiste em 6 etapas. A etapa 1, organização, a etapa 2, projeto conceitual, a etapa 3, projeto preliminar, a etapa 4, projeto detalhado, a etapa 5, a construção da aeronave e a etapa 6, realização dos relatórios e de apresentação. E para que seja possível fazer o acompanhamento, a equipe utiliza o programa MS Project para fazer o gerenciamento. E por fim, a equipe estimou com base nos últimos 5 anos que o valor do projeto para a competição 2020, desenvolvendo 2 aeronaves, estaria entre R$ 9.000. E o valor gasto até o momento para a compra dos materiais foi em aproximadamente R$ 4.600. E a equipe estimou uma economia de R$ 1.100 para o projeto desse ano. Meu nome é Renato Maximiano, eu vou apresentar a parte B, começando pelo projeto conceitual. Primeiramente, foram levantados parâmetros que mais influenciavam na competição SAI Brasil Aerodesign, como tração, área de asa e CL máximo. Em paralelo, foi realizada a análise dos últimos 5 anos das 30 melhores equipes, chegando a uma configuração de peso vazio menor que 3,1 kg e carga paga entre 8,5 kg a 14 kg. Para as análises de configuração, foi realizado o seguinte sistema, incluindo inputs como comprimento de pista, perfis aerodinâmicos, velocidades e MTOL da aeronave. Integrando com códigos de programação em Python e MATLAB, juntamente com softwares como Xfoil, XFX5 e OpenVSP, se extraiu os outputs necessários das melhores configurações. Foram analisadas 3 tipos de configuração: convencional, convencional biplano e asa voadora. A configuração escolhida foi a convencional, pelo fato da equipe já possuir tecnologia de anos anteriores, facilidade de fabricação, menor custo e experiência do piloto. Para o grupo motopropulsor, foram realizados testes com motores elétricos e a combustão. O motor escolhido foi o Turning G60, elétrico, pelo fato de possuir uma maior eficiência e uma relação peso-potência melhor. Chegando assim em uma configuração do tipo Tractor, trem de pouso composto de trem de pouso principal na asa e trem de pouso no nariz, dando maior estabilidade direcional durante a corrida de pista, superfície de comando localizada nas extremidades para dar maior momento e compartimento de carga localizado na parte de baixo da aeronave para dar maior estabilidade lateral da mesma. Dando início ao projeto preliminar, com o propósito de obter o melhor rendimento aerodinâmico da asa e melhorar o desempenho durante a corrida e decolagem e voo,
Foi realizado algumas análises de perfis utilizando o XFLR5 e o Xfoil. Após diversas análises, chegou-se à configuração de 3 perfis, Wortmann, Selling e Epler, para análises aprofundadas. As análises realizadas foram análise de CLCD, CM, CD-alfa e CL-alfa. Após as análises, chegou-se à melhor configuração, Wortmann. A asa possui envergadura de 2 metros e corda média de 0,45 metros. Posteriormente, foi feita a distribuição de sustentação na asa no ponto de manobra, usando a teoria da linha sustentadora de Prandtl e o teorema de Coulter. Devido à geração dos vórtices de ponta de asa que causam arrasto e, consequentemente, diminui o coeficiente de sustentação, realizou-se um estudo utilizando o software XFLR5 para a aplicação dos dispositivos nas pontas das asas, conhecido como Winglet. O modelo final foi o Winglet modelo S4, reduzindo consideravelmente o arrasto induzido da asa. Para as análises de estabilidade, seguiu-se o seguinte diagrama, onde eram impostas restrições geométricas, análise de estabilidade estática, parcialmente com análise de aerodinâmica, análise de desempenho e finalizando em análise de estabilidade dinâmica. As análises de estabilidade consistiam em configurações de massas detalhadas da aeronave, posteriormente modelagem em XFLR5 da aeronave e as devidas simulações. Para a escolha do perfil da empenagem, foram feitas análises aerodinâmicas e análise de estabilidade estática. Para o perfil do estabilizador horizontal, foi escolhido o perfil Epler 230 com ângulo de incidência de 5,5 graus. E para o estabilizador vertical, o perfil NACA 009 pela sua eficiência aerodinâmica. Chegando assim na configuração final da empenagem da aeronave. Posteriormente foram feitas análises lineares de estabilidade, comprovando a sua estabilidade longitudinal e laterodirecional. A equipe desenvolveu uma ferramenta, utilizando o Simulink, onde foi possível simular o comportamento da aeronave em voo após sofrer uma rajada de alta velocidade. O bloco de controle recebe os coeficientes aerodinâmicos da aeronave provenientes da simulação em XFLR5. São usados alguns inputs da aeronave, como envergadura, corda, momento de inércia, peso e pressão dinâmica para determinada velocidade de operação. Chegando assim em resultados não lineares de estabilidade, comprovando a sua estabilidade longitudinal e laterodirecional. Finalizando a parte de estabilidade, a equipe fez a análise do gráfico no lugar da Saez, onde é incluído dados aerodinâmicos, derivadas de estabilidade para a obtenção dos polos dinâmicos. Obteve-se o coeficiente de amortecimento do sistema oscilatório e a frequência natural de oscilação, dados pelas seguintes equações. No gráfico do lugar da Saez, é possível observar a estabilidade da aeronave. A partir dessa Saez, podemos verificar que a aeronave tem um comportamento estável, caracterizado pelo coeficiente de amortecimento entre 0 e 1, com amortecimento senoidal e uma frequência natural de oscilação baixa. Para análise de controle, foram realizadas análises aerodinâmicas de sustentação pelo ângulo de ataque da superfície de controle. Com isso, foi definido os ângulos de deflexão para o perfil NACA 009, empregado nos alerons e leme como 3,5 graus e menos 11,5 graus. Para o perfil Epler 230, empregado no profundor, ficou definida uma deflexão de mais ou menos 10 graus. Após as análises de aerodinâmica, estabilidade e controle, a equipe elaborou o diagrama VN de manobra. Dessa forma, foram adotados os seguintes parâmetros para o projeto, com os fatores de segurança e de carga, como a velocidade operacional de 20,73 metros por segundo, uma velocidade máxima de 33,5 metros por segundo, suportando rajadas de até 6 metros por segundo. Posteriormente a isso, foram feitas simulações de vários tipos de vibração, como flexão, torção, flexão mais torção. Para o primeiro modo de vibração, a flexão, obteve o valor de 5,53 Hz para toda a aeronave e para a asa obteve o valor de 14,3 Hz. O segundo modo de vibração, a torção, obteve-se o valor de 11,04 Hz para a aeronave e para a asa obteve-se o valor de 15,21 Hz. O terceiro modo de vibração, torção e flexão, onde obteve-se um valor de 21,22 Hz. Obteve-se a frequência de vibração de 14,51 Hz e a velocidade de flutter ocorre acima de 34,65 metros por segundo,
e a velocidade de divergência acima de 72 metros por segundo, estando ambas fora do envelope de voo da aeronave. Utilizou-se com base a curva de carregamento da asa e cálculos analíticos para obter-se diagramas de momento fletor e esforço cortante sobre a longarina principal da asa. Após simulações, encontrou-se uma deflexão total na ponta da asa de 9,3 cm e deformações nas camadas de fibra de carbono abaixo do limite do material. A equipe optou em utilizar o trem de pouso principal na asa por melhor distribuição das forças na longarina principal e secundária. Finalizando a parte preliminar, iniciou-se o projeto elétrico. Com características principais, sistema de controle de voo, sistema propulsivo, propulsão, motor elétrico, massa geral, 1.500 gramas aproximadamente, e autonomia geral de mais de 7 minutos. Para o sistema de controle de voo, foi definido os seguintes componentes: uma bateria LiFe, requisito da competição, 2 S 6,6 volts, 1.100 mAh, 5 servomotores, um volt watt, um rádio receptor Futaba, estimando uma autonomia média de 13 minutos. Para o sistema propulsivo, motor elétrico, ESC 80 amperes, arm plug, o altímetro, requisito da competição, bateria LiPo, 6S 22,2 volts, 5 mAh, autonomia média de 10 minutos. Chegando assim na configuração final da planta elétrica e os seus devidos componentes e as suas devidas posições. Dando início ao projeto detalhado, a equipe realizou análise de desempenho da aeronave. Para análise de desempenho, extraiu-se dados de aerodinâmica, como polar de arrasto, CL máximo, para as seguintes fases de voo, como fase de cruzeiro, descida, decolagem, pouso e stall. Foi obtida através das simulações numéricas que o MTOL máximo é de 162 N. Dessa forma, é garantido que a aeronave decole em até 50 metros e pouse entre 100 metros, conforme um dos requisitos do regulamento. Para a fuselagem, duas possibilidades de materiais foram analisadas: faces de fibra de vidro com núcleo de honeycomb de polipropileno e faces de fibra de carbono e núcleo de honeycomb de aramida. A segunda opção permitia grande redução no peso e maior resistência durante as simulações, resultando em uma deformação máxima de 6,38 mm no local de fixação do compartimento de carga. Para o trem de pouso principal, foram considerados alguns conceitos de trem de pouso principal, no qual o conceito escolhido é composto de um painel sanduíche com núcleo de espuma PVC de 15 mm, dando maior momento de inércia, e face de laminado de fibra de vidro com resina epóxi. Com as simulações estruturais feitas em condições de pouso em duas rodas e uma roda, verificou-se deformações totais de 1,28 mm e de 2,73 mm, respectivamente. Deformações entre as camadas de fibra de carbono e tensões de cisalhamento na espuma PVC permaneceram abaixo do limite dos materiais. Para o trem de pouso de nariz triquilha, com uma estrutura de forma de garfo, composta de fibra de carbono, fixada na fuselagem através de um mancal e cantoneira, foram realizadas análises estruturais, onde a deformação total ficou em 5,31 mm, deformação nas camadas de carbono no tubo 0,9% e no garfo 0,2%, ambos abaixo do limite do material. Para o desempenho em subida e planeio, o desempenho de subida ficou correlacionado onde 1,45 metros por segundo com um ângulo de subida de 4,16 graus, e o planeio, o máximo alcance de 4,57 graus e o mínimo afundamento de 6,5 graus. Para análise de desempenho em curva, foi analisado um fator de 1,38 na aeronave, ficando abaixo do fator de carga de 1,5, analisado no diagrama VN. Desse modo, as curvas não causam danos estruturais, com uma angulação de até 43,78 graus. Determinou-se autonomia de voo de 8,9 minutos até a descarga total das baterias, dando tranquilamente para realizar 3 circuitos de tráfego. Finalizando, foi analisado o estudo do envelope de voo, onde a área 1 é a faixa operacional da aeronave normal e a área 2 a faixa de operação que pode causar algum dano em caso de manobra excessiva. Chegando assim na configuração final da aeronave.
Agradecemos aos nossos patrocinadores. E agradecemos a sua atenção. Obrigado.